Beleza, vamos lá. O exercício dado é esse aqui, ó. O prazo de validade de um medicamento antibiótico é de 70 dias, desde que armazenado sob refrigeração de 5 graus Celsius. Sabe-se que a constante de decaimento do antibiótico, que ele está chamando aqui de KD, é igual a 0,02 por dia. A quantidade do antibiótico remanescente do medicamento ao final do prazo de validade, quando armazenado a 5 graus, será de... E ele fornece aqui para a gente, ó, o LN de 2. Muito bem. Esse não é um exercício sobre radioatividade exatamente, mas ele trabalha com essa questão de decaimento. Então a gente pode brincar com isso também. A gente pode usar a ideia de radioatividade para resolver esse exercício que fala sobre decaimento. Então, ele sugere aqui que a validade do medicamento vai estar trabalhando em cima de uma ideia de constante de decaimento. Então, a gente pode pensar naquela questão de tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida, tempo necessário para eu ter metade do que eu tinha. Só que note que o tempo de meia-vida nesse exercício, para nós, é uma dúvida. Ele não deu o tempo de meia-vida. Ele fala que são 70 dias o prazo de validade, dá a constante de decaimento e oferece para a gente o LN de 2. Como que eu vou trabalhar essa ideia? Bom, existe uma equação que diz para a gente que o tempo de meia-vida, o T meio, é igual ao LN de 2 dividido pela constante de decaimento, que é o lambda, que aqui a gente vai acabar chamando de KD para combinar com o que ele falou aí, tá? Então a gente vai chamar de KD para combinar com o exercício. Eu não vou deduzir essa equação agora. Ao final do exercício, eu deduzo essa equação e aí, se você quiser, você assiste a dedução, tá? Bom, sabendo essa equação, que o T meio é o LN de 2 dividido pela constante de decaimento, a gente consegue facinho achar esse T meio. Por quê? Porque ele deu para a gente o LN de 2, que ele disse que é 0,7. Tá aqui, ó, dado do exercício, ó, 0,7, certinho? Então, a gente consegue resolver 0,7 dividido pela constante, que também está aqui para você, ó, 0,02. Então, a constante 0,02. Ó, sem usar calculadora, galera. Pelo amor de Deus, hein? Ó, 0,7 dividido por 0,02. Primeiro, iguala as casas, depois da vírgula. Aí você pode tirar a vírgula. Então, 70 dividido por 2, 35, tá? Então, o T meio, o tempo de meia-vida desse antibiótico, é igual a 35 dias. Tá. Vamos voltar para o exercício. Ele fala o seguinte, ele quer saber quanto sobra, né? Então, a quantidade remanescente aqui, ó, do medicamento após os 70 dias, que é o prazo de validade. Então, veja lá. São 70 dias e o T meio é 35. Você entende, então, que vão passar 2 T meios, 2 meias-vidas? Então, se eu disser que eu tinha uma quantidade X inicial, quando passar o primeiro T meio, eu vou ter o que eu tinha sobre 2. Quando passar o segundo T meio, eu vou ter o que eu tinha sobre 4. Então, ó, um T meio, 35 dias. Mais um T meio, 35 dias. Então, vai passar um total de 70 dias, que é o prazo de validade do medicamento. Dessa forma, a gente tem, então, que a resposta seria 1/4 do que eu tinha inicialmente. 1/4 do que eu tinha inicialmente, está aqui. A resposta, então, é C. Beleza? Falei para você que a gente ia fazer a dedução daquela equaçãozinha lá, né? Ó, T meio é o LN de 2 dividido pela constante de decaimento. De onde vem essa equação? Ela vem da chamada Lei Fundamental do Decaimento Radioativo, tá? Essa lei fundamental do decaimento radioativo é essa aqui, ó. O número de mols, o número de átomos, a massa, tá? Qualquer coisa. Então, o número de mols, o número de átomos que eu tenho em um determinado instante é o número de mols que eu tinha inicialmente,
Não é Na, é N0. Peraí. É N0. Então, é o número de átomos que eu tinha inicialmente, vezes E elevado a menos lambda T. Esse lambda, a constante de decaimento. Bom, o que a gente está buscando a partir dessa equação é o T meio, certo? Então, o que é o T meio? T meio é o tempo necessário para eu ter metade do que eu tinha. Então, quando passar um T meio, o meu N vai ser o início sobre 2, ok? Então, a gente pode substituir aqui, ó, no lugar de N, N0 sobre 2. E aí, esse tempo aqui vai passar a ser o tempo de meia-vida. Então, seria N0 vezes E elevado a menos lambda, que é a constante, vezes o T meio. Mas por que o T é o T meio agora, professor? Porque eu estou considerando que eu tenho metade do que eu tinha antes, certo? Então, a quantidade de átomos que eu tenho nesse instante agora é a metade do que eu tinha antes, ou seja, passou uma meia-vida. Então, o tempo passado é o valor do T meio. Aí a gente precisa sair disso aqui. Como é que a gente consegue sair disso? Aplicando logaritmo dos dois lados aqui, ó. Então, a gente teria o ln de n0 sobre 2 é igual ao ln de tudo isso daqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Você sabe que o log, o ln, né? A gente teria de uma multiplicação a soma dos ln's aqui nesse exercício. Então, seria a soma dos ln's. Então, o ln de n0 mais o ln de e elevado a menos lambda vezes o t meio. Joinha? Muito bem. O que a gente faz aqui agora? Olha só. Nós temos o ln de uma divisão. Ln de uma divisão é a subtração dos ln's. Então, vai ficar lá, ó, que o ln de n0 menos o ln de 2 é igual ao ln de n0 mais, ó, aqui a gente tem um expoente. A gente pode pegar esse expoente e jogar lá na frente do ln. Então, vai ficar mais menos a constante vezes o t meio vezes o ln de e. Legal? Note que você tem ln de n0 de um lado e do outro. Então, a gente pode cortar esses ln de 0 aqui, ó. Tá? O ln de n0, desculpa. Então, vai sobrar para a gente o seguinte. Menos ln de 2 é igual, aqui vai dar menos, né? Menos a constante vezes o t meio vezes o ln de e. Da matemática, a gente sabe que o ln de e é 1. Então, vezes 1. Consequentemente, a gente chega, então, que ln de 2 dividido pela constante de decaimento é igual ao t meio. Beleza, galera? É isso aí. Espero que você tenha entendido esse exercício. A gente se vê no próximo.